Tudo bem com vocês? Sou o Márcio e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico do Bitcoin, gráfico diário, e vamos dar uma olhadinha o que aconteceu no fechamento do dia 12/4. Bom, nós já entendemos que abaixo do preço médio, esta linha verde é o nosso preço médio simulado para efeito didático da nossa estratégia. Então, abaixo nós só compramos, acima nós só vendemos. Então, nós tínhamos a nossa linha, porque isso aqui foi um fundo, tá? Uma área de fundo aqui. Quando se formou o fundo, nós colocamos as nossas linhas e nesses pontos, a hora que o preço atinge, nós temos que efetuar compras. O que o preço fez aqui desde o dia 11? O preço ele veio descendo em queda, aí houve a compra aqui, houve uma compra em 50%, houve mais uma compra aqui e a última aqui deste fundo não ocorreu. Então, a última compra que houve foi esta daqui, porque o preço ele não atingiu esta última linha aqui. Neste caso que nós fazemos, quando o preço atinge os nossos pontos de compra, nós vamos lá e tiramos os pontos. Então vamos lá, vamos tirar este ponto que nós compramos aqui e nós compramos aqui também. Então ótimo, o preço, né, a estratégia nos deu os pontos e nós efetuamos os pontos, as compras nos pontos da estratégia. O que eu tenho aqui no diário que a gente pode avaliar? Eu tenho mais pontos aqui? Eu tenho um novo fundo? Não, por enquanto não. Se o preço fechar aqui neste patamar hoje, no dia 13, nós vamos ter um fundo aqui formado e nós colocamos a nossa grade e vamos efetuar compras. Mas agora, nesse momento, nós não temos outros fundos. Os que estão abaixo, nós já identificamos todos, já colocamos as linhas para compra se o preço cair mais. O preço ele mostrou um topo aqui que nós vamos marcar. Por que um topo? Porque eu tenho uma máxima mais baixa, máxima mais alta e máxima mais baixa. Quem que determinou este topo? Esta barra aqui, ou seja, este candle, que é o que tem a máxima mais alta dos outros dois ao lado. Então isso é um topo. Sendo um topo, é uma área de venda. Eu vou pegar a nossa grade, vou colocar a nossa grade na mínima e na máxima desta barra, para que a gente inicie a marcação dos topos aqui. Como o topo é uma área de venda e ele tem que estar acima do meu preço médio, que é o caso aqui, eu só posso marcar as linhas da grade que estão acima do meu preço médio para eu sair. Essas duas que estão abaixo, se o preço retornar, o preço ele já está quase retornando nesta área aqui. Eu vou fazer a venda aqui? Não, não vou fazer a venda, porque este ponto está abaixo do meu preço médio. Se eu fizer a venda aqui, o preço do ativo abaixo do nosso preço médio, eu vou sair no prejuízo. E não é isso que a estratégia me pede. Eu também não vou sair aqui. Tá? Mesmo sendo uma área de topo, eu não posso sair por causa do meu preço médio. Entendendo isso, aonde que eu saio? Eu vou sair no momento que o preço atingir este ponto, atingir este ponto e atingir este ponto se ele vir até aqui. Então, neste momento que eu vou dar as minhas saídas. Por quê? Porque está acima do meu preço médio, então eu vou fazer as marcações. Como eu estou no gráfico diário, eu faço a marcação na linha na cor azul. Aqui é 50% do topo. 50% do topo nós já sabemos que é um ponto importante, então eu marco na tracejada para me avisar, olha, este ponto aqui é um ponto que quando o preço bate ele tende a retornar ou fazer um pivôzinho em cima dele e seguir. Qual outro ponto? Este aqui que eu vou dar a minha saída também. E eu tenho mais este ponto aqui que eu também vou dar a minha saída. Bom, então eu já fiz as marcações dos pontos de saída. Tá? Vou aguardar o preço chegar nesses pontos para neste momento eu fazer as minhas saídas parciais do ativo. Por que eu faço as minhas saídas parciais? Porque quando o preço retorna abaixo do meu preço médio, da minha linha de preço médio, eu efetuo as compras conforme os fundos que nós vamos identificando a cada dia que o preço vai desenvolvendo.
Tá? Tem outras marcações para fazer aqui? Não, não tenho. Tá? No diário não tenho mais marcações. O que nós temos que ver agora também? O semanal, porque neste dia aqui, no dia 12, domingo, às 21 horas, fechou também a barra semanal. Então vamos dar uma olhadinha na semana se houve alguma alteração lá. Vamos na semana. No semanal, eu vou tirar aqui alguns pontos aqui para que a gente consiga, para despoluir esse gráfico aqui, tirar algumas informações. Bom, no semanal, eu tenho um novo topo? Não, não tenho. Tenho um novo fundo? Não, eu só tenho este fundo aqui que ele já foi identificado por nós. Nós já identificamos esse fundo aqui. Por que é um fundo? Mínima mais alta, mínima mais baixa, mínima mais alta, coloca a nossa grade e seta os pontos aqui para a gente ver onde nós vamos comprar. Se é um fundo, eu compro. Então vamos lá. O semanal e o mensal, se vocês estão lembrados, eu só posso colocar as minhas linhas na grade desde que o preço feche acima das linhas. Aí eu identifico a linha onde eu vou comprar. Enquanto ele não fecha, eu não posso colocar. Por isso que aqui eu não completei todos os pontos de compra, porque aqui é um fundo. Então vamos colocar a nossa grade só para a gente avaliar aqui se houve mais fechamento acima das linhas da grade, se eu tenho que marcar algum com linha para que eu efetue compra se o preço voltar. Então vamos lá, eu coloco na mínima desta barra que determinou o fundo e na máxima dessa barra. Se é um fundo, eu vou comprar. Para comprar, eu tenho que aguardar o preço sempre retornar nos pontos. Então, ó, este aqui, ele já fechou essa semana? Não, essa semana é a vigente. Ela começou praticamente hoje, dia 13, que essa semana começou nessa barra. Então, qual a barra já fechada para a gente marcar? Somente essa. Por isso que esta marcação de fundo eu não vou marcar ainda, porque ela não fechou, só vai fechar domingo agora, esse próximo domingo. Qual que ela já fechou? Esse daqui. Então, se o preço, quando o preço voltar aqui, eu vou colocar a linha e comprar. A hora que fecha a barra, que eu vou e verifico os pontos atingidos. Então, o que o preço fez quando fechou nessa semana aqui? O preço abriu aqui e retornou. Ele consumiu já, nós já fizemos essa compra aqui no ponto de 50%? Sim, nós já fizemos. Fizemos aqui? Não, por isso que a linha está aqui, porque o preço não retornou até aqui. Mas aonde o preço retornou? Ele retornou neste ponto de 50% deste fundo. Lembra que eu sempre bato a vocês, 50% de todo tipo de movimento são pontos importantes para o preço. O que o preço fez a partir do retorno em 50% deste fundo semanal? O preço disparou. Perceberam a importância de eu avaliar o gráfico, de eu ver os pontos, de perceber que 50% é um ponto de movimento importante do preço, então eu tenho que atentar a isso. A partir desse ponto, da marcação da compra até a máxima que ele fez quase 6%. É considerável, tá? Em 2 dias. É uma subida considerável. Perceberam que esse ponto é um ponto muito importante? Ele pode retornar para cá? Claro que o preço pode retornar para cá, sem problema nenhum. Ele pode retornar e vir até abaixo, inclusive, né? Isso pode realmente ocorrer, né? Entendendo isso, a gente já entende que, né, nós temos que avaliar direitinho todos os pontos aí da nossa grade. Então, aonde eu marcaria, já que ele já atingiu aqui? Bom, o preço essa semana fechou aqui, domingo agora. Quais os pontos que ele poderia pegar e não pegou ainda? Aqui, ó, o preço não retornou para cá. Então, esse ponto eu vou marcar? Claro que eu vou marcar. Eu devo marcar esse ponto, porque o preço ainda não retornou. Compra sempre de cima para baixo. Então, como ele não retornou ainda neste fundo, eu vou marcá-lo. Eu vou marcá-lo, já que é o semanal, eu vou marcar na linha laranja.
Vou travar essa linha aqui. Se o preço retornar, eu faço uma compra aqui. Este eu posso fechar aqui. Eu posso colocar uma linha aqui, porque aqui é um fundo, a grade está aqui. Não, não posso, porque o preço não fechou. Ele vai ficar sobe, desce, só até ele encontrar o ponto dele de alta ou de baixa e fechar a semana. Tem que aguardar fechar essa semana, porque se ela fechar aqui embaixo, eu não vou colocar linha. Se ele fechar aqui em cima, aí se ele retornar, eu faço a compra. Tá? Basicamente é assim que funciona. No semanal tem mais alguma coisa para eu avaliar? Não, não tem. Então vamos voltar para o diário. O mensal é só no final do mês. Então o diário aqui agora eu vou guardar o preço, se ele vai para esses pontos. Deixa eu tirar essa grade aqui, senão vai ficar muito poluído. Bom, eu tenho que aguardar os preços. Ou ele vai startar as vendas aqui se ele subir, ou ele vai fazer mais compras se ele cair aqui. Agora, o que nós temos que ver também aqui, ó, um fator assim bem interessante. Isso aqui é um doji? É um doji, tá? Isso é um doji. Tudo bem? É o melhor dos dojis? Não, não é, tá? Mas eu vou marcar esse doji se caso eu for fazer uma entrada nele. No ponto que o nosso preço médio está aqui, eu vou fazer entradas aqui? Não. Por que eu digo entrada? Porque está abaixo, o preço está abaixo do meu preço médio. Para eu fazer entrada aqui, o preço tem que subir acima dele e retornar. Como eu estou num ponto muito próximo do corpo do doji, neste momento eu não vou marcar. Agora, se o preço for cair mais, for cair, meu preço médio for reduzindo, aí quando ele retornar, se o meu preço médio estiver abaixo, eu vou dar saída neste ponto e neste ponto. Eu não posso fazer agora porque o meu preço médio ele está acima desses pontos de saída, se caso o preço atingisse este doji. Então, há a possibilidade do preço onde está, ele bater nesse doji aqui, ó, ele bater nesse doji, deixa eu só mudar aqui para nós não confundirmos, como estamos no diário, cor azul. Então vamos lá. O preço pode, pessoal, ele pode sim ter a seguinte situação, ele subir até a mínima do doji, que doji nós já vimos que é uma região forte, Inclusive ele pode também retornar aqui e depois que ele fizer isso, o que ele pode desenvolver? Uma baixa, tá? Porque doji é um ponto importante. Então, se o preço bater aqui, ele pode recuar. Se mesmo assim ele romper aqui, bater aqui, ele pode sim recuar, tá? Porque o doji é uma área importante. Nós já vimos isso. Doji é uma área bem importante. Mas o doji agora, neste caso aqui do nosso exemplo, eu não vou marcar, porque eu não vou fazer entradas aqui e nem saídas aqui, por causa do meu preço médio, a posição que ele está. Por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.